Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Proparóquia Cafarnaum com um mensageiro identificado em legenda. Culto dominical do dia 4 de julho do ano 2021 da era cristã. Eu estou feliz, muito, porque você acessou a esse nosso canal e ficará conosco durante os próximos minutos em adoração ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Espírito Santo e a Jesus Cristo, nosso Salvador. Portanto, orem conosco e insira o seu desejo de perdão pelos nossos pecados cometidos em ações, omissões e indiferenças que temos assim feito contra nosso próximo, nosso Deus e com nós mesmos. Portanto, oremos juntos. Pai bondoso que estás nos céus, fica conosco durante estes minutos de adoração que faremos a Ti. Nos perdoa pelos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que vive e reina contigo eternamente. Amém. Peço desculpas pelos infortúnios e defeitos que teremos na exibição desse culto virtual e online, pois não somos profissionais, somos amadores e adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Toda a nossa igreja ora pelo restabelecimento da saúde da nossa irmã cantora Amanda Vanessa, que em breve seja ela restabelecida para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração.
vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Chegou o momento das crianças. Educa a criança no caminho que a mesma deve andar e mesmo quando estiver um pouquinho mais velha, não esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, versículo 6. Olá, crianças! A história de hoje se chama Para Cima e para o Alto. O verso para decorar está no livro de Romanos, no capítulo 6, verso 23, e diz: O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A mensagem é: a graça de Deus é o dom da vida eterna. Mas eu não quero ir pra cama. Você sabe que precisamos dormir. Faz parte da vida. Mas, quando formos para o céu, vai ser bem diferente. Não precisaremos descansar como agora. Como você sabe? Deixa eu lhe contar o que li na Bíblia sobre Elias e Eliseu. E você vai entender. Deus tinha preparado algo maravilhoso para Elias. Deus queria levá-lo diretamente para o céu, sem passar pela morte. Esta foi uma honra muito especial que Deus tinha concedido antes apenas a uma pessoa, Enoque. Eliseu era o assistente de Elias. Ele sabia que em breve o profeta terminaria seu trabalho e seria a vez dele levá-lo adiante. Muitos dos profetas que trabalhavam com eles sabiam que Elias em breve os deixaria. A voz suave de Deus também tinha lhes informado sobre isso. Um dia, Elias levou Eliseu às escolas dos profetas para uma última viagem de visitação. Os profetas dessas escolas perguntaram a Eliseu: Você sabe que Deus vai levar Elias hoje? Sim, eu sei. A ideia de perder a companhia do profeta Elias encheu Eliseu de tristeza. Ele provavelmente estava um pouco preocupado porque ficaria no lugar de Elias. Elias também sabia que logo deixaria Eliseu. Então, fez um teste com seu assistente. Em cada escola que eles visitavam, Elias dizia a Eliseu: Fique aqui, eu preciso continuar. Mas, todas as vezes, Eliseu insistiu em continuar o caminho com Elias. Não queria perdê-lo de vista. Queria estar com ele até o último momento. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Então, os dois continuaram a viagem. Pouco depois, chegaram ao Rio Jordão. Elias tirou sua capa, a enrolou e bateu com ela na água. A água se separou e os dois passaram em terra seca para a outra margem. Do outro lado, chegou a hora de dizer adeus. O que eu posso fazer por você antes de ser levado? Eliseu podia ter pedido muitas coisas, dinheiro, fama, mas em vez disso, pediu uma bênção especial. Que eu receba uma porção dobrada do teu espírito. Ele sabia que a única maneira de fazer o trabalho para o qual tinha sido chamado era com muita ajuda de Deus. Se você me ver quando eu for levado, receberá a bênção. Se não ver, não receberá. Então, eles continuaram caminhando. De repente, uma carruagem com cavalos de fogo apareceu e separou os dois. Elias foi levado para o céu em um redemoinho. Eliseu gritou: Meu pai! Meu pai! Carros de Israel e seus cavaleiros! Mas Elias já estava longe. Eliseu rasgou suas vestes para demonstrar tristeza pela perda de seu mestre e amigo. Então, Eliseu viu a capa de Elias no chão. Ele a pegou e caminhou de volta para o Rio Jordão. Enrolou a capa e bateu na água exatamente como Elias tinha feito. Novamente, as águas se abriram e ele passou em terra seca até a outra margem. Deus realmente havia dado a Eliseu o dom do Espírito Santo. Deus também quer nos dar dons. O melhor dom que Ele tem para nos conceder é o dom que deu a Elias, o dom da vida eterna. E como Eliseu, temos que pedir este dom. Temos que manter os olhos fixos em Jesus, assim como Eliseu, que não perdeu Elias de vista. E temos que acreditar que nossas orações são respondidas. E temos que agir pela fé. Devemos crer
assim como Eliseu quando bateu na água com a capa de Elias. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele. Mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele. Abacuque 2:20. Graça e paz, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês hoje uma mensagem que se encontra inspirada no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, entre os versículos 13 e 20. E diz assim a palavra do Senhor. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o pecado. Não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Essa é a palavra do Senhor e por ela damos graças a Deus. Convido os irmãos ao momento de oração. Pai querido, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acompanha, porque o Senhor nos perdoa e porque o Senhor busca a reconciliação conosco. Senhor Deus, que o Senhor possa nos iluminar agora na compreensão da Tua palavra, no entendimento, Senhor, daquilo que Tu escreveste na Bíblia, que possamos entender, compreender e que seja alimento espiritual para os nossos corações. Que só sejam pronunciadas palavras que Te agradem. Em nome de Jesus eu Te peço. Amém. Meus irmãos, muitas vezes nós não conseguimos orar. Existem situações em nossas vidas que são difíceis, que tiram o nosso ânimo, que nos entristecem, muitas vezes que nos magoam. Às vezes temos culpa, como os nossos pecados, muitas vezes não. Porém, o Senhor, antes de nós termos a iniciativa de orar, já nos buscou em reconciliação. E isso é o que nos move a buscá-lo, mesmo sem termos aquela força que normalmente temos. Essa história que lemos é uma história que, de início, é triste, mas que termina com esperança. Termina com renovação, com reconciliação. Essa história é conhecida. Ela se encontra no segundo livro de Samuel, acerca do rei Davi. Um pouco antes desse trecho que nós lemos, Davi encontrou uma mulher chamada Batseba, que era mulher de um homem chamado Urias. Esse Urias era um soldado. E num dia em que estava de campanha, Davi
no seu palácio, viu Batseba se banhar e tomou essa mulher para si, cometendo adultério. Diante da notícia de que ela havia engravidado, ele planejou a morte de Urias, enviando-o para a frente do exército numa batalha muito difícil, em que ele acabou sendo morto. E tudo isso Davi fez ocultado, mas no Salmo 51 nós vemos que ele estava completamente quebrado por dentro. E foi necessário que Deus levantasse o profeta Natã e lhe apontasse no dedo com a parábola e que o levasse a cair em si da gravidade do seu pecado. Aquele homem não conseguia orar. Ele não conseguia se curvar diante de Deus até que ele confessou e disse: pequei. E essa história segue porque todo pecado tem consequência e Deus prometeu a Davi que a sua criança, aquele bebê que havia nascido, morreria. Porque ele não poderia permanecer vivo como uma mancha, como um reflexo de um adultério, de uma situação tão complexa e difícil e errada de Davi. E apesar da declaração do Senhor, Davi se ajoelhou e orou. E o resultado dessa oração nós vemos no final do texto, em que ele foi renovado, embora sua criança não tenha sido salva. Então, existem situações em que a oração é a forma que Deus usa para se reconciliar conosco, muito mais do que a própria cura de por quem oramos. E ele mostra isso para a gente. A verdade do Senhor é revelada nesse texto em 3 pontos. Antes da oração é necessário arrependimento. É necessário uma atitude de confissão ao Senhor dos nossos pecados. Porque todos pecamos. Não foi só Davi que cometeu adultério, planejou um assassinato, mas todos nós temos os nossos pecados. E se não confessarmos os nossos pecados, nós não podemos ter acesso a Deus. Porque pecado é tudo aquilo que é contra a Deus. E não só isso, mas também nos afasta dele. Precisamos confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros e buscar uma atitude de arrependimento, uma atitude de mudança para longe disso. É essa atitude quebrantada que Deus busca nos nossos corações, muito mais do que qualquer sacrifício, como diz no Salmo 51. E Davi não faz rodeios, porque nossa confissão, nosso arrependimento não pode ter rodeios, tem que ser objetivo. Davi somente diz: pequei contra o Senhor. O reconhecimento disso, Deus sabe o seu coração, como ele sabia o coração de Davi. Ele sabe a atitude de arrependimento e a disposição para mudar diante de uma situação como essa. E às vezes Deus precisa levantar situações e pessoas para apontarem no nosso rosto, sejam crentes ou não, a fim de que o nosso pecado que nos esforçávamos para esconder seja revelado e seja resolvido, para que Deus quebre o nosso coração em renovação. Mais do que isso, devemos ter a certeza na nossa confissão que através do sangue de Jesus nós obtemos perdão. Isso está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9. Um versículo muito conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque nessa certeza nós confessamos e sabemos que o sangue de Jesus, pela fé, já nos perdoou. Cristo veio ao mundo enviado pelo Pai justamente por isso, para que esse sangue limpasse os nossos pecados através da fé, somente pela sua boa vontade, que é a sua graça, a fim de que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Aquele filho pródigo que andava longe, cuidando de porcos, voltando para casa, confessando o seu erro e sendo recebido pelo Pai através do sangue de Jesus. E nisso, nós temos uma atitude de confissão, nós temos o perdão dos pecados que nos permite ter acesso a Deus. Porém, todo pecado tem consequência. E o Senhor permite que vivamos essas consequências para que nós aprendamos a não cairmos mais nesse tipo de erro. Isso é utilizado como uma disciplina. A consequência do pecado, para quem sofre, muitas vezes é dura, é difícil e é dolorosa. Nesse caso de Davi, a sua criança, seu bebê,
nascido há pouco tempo, padeceria e morreria por culpa dele. E muitas vezes o pecado não é, as consequências do pecado não são somente vistas pelo pecado em si, mas também pelo posto em que a pessoa está, pela responsabilidade que o Senhor atribuiu àquela pessoa. Davi era rei em Israel, então o seu pecado era público, era exposto, e isso faria com que a repercussão do que ele fez diante de outros povos blasfemasse o nome do Senhor. E muitas vezes o Senhor nos dá atribuições e que faz com que nossos pecados, muitas vezes, que achamos que é simples, tomem proporções enormes, porque quanto mais é dado, mais será cobrado. E essa cobrança não deve ser encarada como algo ruim, pelo contrário, é algo que nos ensina, porque todo pai disciplina seu filho. Ao contrário de muitos falam na nossa sociedade, em que devemos passar a mão na cabeça de nossas crianças, a disciplina é bíblica. Não a agressão, não a violência, mas sim o ensinamento através das dificuldades. Porque ama o filho aquele que o disciplina, como diz em Provérbios capítulo 13, versículo 24. Diante da doença do seu filho, chegamos à oração. Nós vimos a atitude de Davi antes da oração, que é a nossa atitude de arrependimento, de perdão dos pecados, de encarar as consequências do nosso erro. Mas a consequência chegou para Davi. Seu filho foi acometido de uma doença com risco de morte. Davi não teve dúvida, ele se humilhou. Ele se curvou em oração e jejum e se desligou do que havia em torno e só se dedicou a Deus. Quanto tempo Davi havia passado longe da presença do Senhor, em adultério, amargurado pelas dores do seu próprio erro, do peso da sua própria consciência? Ele tinha muita conversa para aprender com Deus. E muitas vezes a gente se dedica nesse momento de oração porque Davi tinha em seu coração a providência de Deus, que é a capacidade de Deus guiar tudo aquilo que ele criou. Então, mais de uma vez na Bíblia nós vemos que apesar de Deus dar o castigo, ele também, diante do arrependimento, pode tirá-lo. Em Êxodo nós vemos que a nação de Israel no deserto reclamou com Moisés, arrependida porque haviam saído do Egito. Deus lançou uma praga sobre aquelas pessoas que só foi curada quando Moisés intercedeu a Deus. E ele colocou uma serpente para que todo aquele que pela fé olhasse para aquela serpente que antecedia a cruz de Cristo pudesse ser curado. Então ele mudou o destino daquela nação quando ela se arrependeu, e Davi cria nisso. Ele havia se arrependido, então ele se ajoelhou, se prostrou, orou pela sua criança e se dedicou. E naquele momento não foi somente interceder pela criança, mas mais para frente ele fala, ele também clamou pela compaixão de Deus por si. E isso permite que haja uma reconstrução da comunhão. Nesse momento de oração, de entrega, Davi também não ouvia nenhum dos seus sábios anciãos que diziam que ele não devia se alimentar, que ele devia voltar ao seu posto, ao seu trabalho como rei, que ele deveria comer algo. Ele não ouviu isso, ele se desligou do mundo e se dedicou somente a Deus, porque naquele momento ele estava intercedendo pelo seu filho, mas também estava retornando à comunhão com o Pai, sentando na mesa do Pai, compartilhando do pão com o Pai. E essa reconciliação está à nossa disposição. Cristo abriu a porta da casa para que nós pudéssemos entrar. Ele rasgou o véu do templo para que nós pudéssemos ter acesso à glória de Deus. Como diz na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, Deus, naquele momento, pela fé, havia perdoado aquele homem, que Ele nos perdoa e permite que nós voltemos para casa, limpos de nossas transgressões. Porém, a oração de Davi, como às vezes as nossas orações, mesmo em arrependimento, mesmo em humilhação, a resposta de Deus é não. Nem sempre nós oramos e vemos a resposta positiva. Muitas vezes ou não recebemos resposta e precisamos esperar e perseverar, ou a resposta é não, que é muito difícil. Até o cristão mais maduro às vezes fica abalado diante do não de Deus. Porém, mais do que isso, quando a comunhão do Pai é restaurada, quando nós entendemos que o Pai sempre faz o melhor,
e que o conhecimento e o entendimento do Pai da circunstância, do antes, do durante e depois, da eternidade, é infinitamente maior do que o nosso, só aí nós conseguimos entender. E se não entendermos, principalmente aceitarmos em nossos corações a sua resposta, mesmo sendo negativa. Mesmo que de imediato fiquemos abalados, mas os propósitos de Deus são muito maiores do que aquilo que queremos às vezes. E mais do que isso, nossa atitude deve ser a mesma de Davi, porque é como uma criança, um bebê que não entende por que o pai e a mãe fazem algo, que o leva a chorar às vezes, como por exemplo tomar uma vacina. O bebê chora, esperneia pela dor, pelo desconforto, mas o pai e a mãe sabem que aquilo é para o seu bem. A mesma coisa é Deus. Às vezes Deus diz não, nos coloca em algumas situações que nos levam a ficar em xeque, mas Ele sabe por quê. E no fim, tudo que Ele faz coopera para o nosso bem. E por isso devemos adorar, como Davi adorou. Davi, percebendo que a resposta do Senhor era negativa, não chorou, não esperneou, não reclamou, levantou, foi à casa do Senhor, ergueu as mãos aos céus e adorou, porque Ele sabe o Pai que tem. E eu quero chamar você, nesse momento, a se reconciliar com Deus em oração e principalmente conhecer esse Pai maravilhoso, esse Pai que ama, não importa a circunstância. Nós vivemos de circunstância, mas Deus não. Ele quer que nós sejamos como Ele. E é justamente isso que devemos buscar, meus irmãos, uma atitude de quebrantamento. Orarmos pelo outro, sim. Orarmos em intercessão, com certeza. Somos chamados a orar. Mas também entender que essa oração não é somente para outra pessoa, mas é uma forma de Deus não só curar alguém, mas nos curar, nos reconciliar, conversarmos com Deus, entrarmos em casa, sentarmos na mesa, estarmos diante do Senhor, antes disso, do nosso Pai, que nos chamou através de Jesus. Então, não cansemos disso. Que o Senhor nos dê a força de sempre termos a atitude de nos quebrantarmos diante dEle, de não desistirmos na oração, mesmo que a resposta seja não, que Ele nos conceda a maturidade, somente pela graça e por sua bondade, com o tempo, a maturidade de falar como Cristo falou no Getsêmani, naquela sua oração antes de ser preso, crucificado e morto. A oração que o seu filho fez. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Que essa seja a nossa oração, que seja feita a vontade do Pai, acima de tudo. Que nós o adoremos, que nós nos humilhemos perante sua face, e que nós, em humildade, busquemos a sua reconciliação, para que possamos sentir em nossos corações e fazer, e entender, e amá-lo por essa vontade que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, meus irmãos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não
está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o homem, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus. Toda igreja precisa de recursos materiais para sobreviver. Na nossa igreja Cafarnaum não é diferente. Nós não temos patrimônio. Nosso patrimônio são as misericórdias de Deus que se renovam dia a dia. Mas nós precisamos da devolução dos seus dízimos, que são de Deus, não são seus, e das ofertas liberais da sua parte. Você poderá fazer essa devolução e essas ofertas através de depósito Pix. O nosso Pix está exatamente sendo mostrado nas próximas cenas. Ele está ligado à Caixa Econômica Federal e é muito fácil de memorizar. cafarnaumrecife@gmail.com. Além de ser o nosso Pix, é também o e-mail de nossa igreja. Estamos esperando essa atitude da sua parte. Ficaremos muito felizes. Tenho certeza que Deus também. E as recompensas virão de uma maneira que eu não posso nem sequer medir, mas Deus certamente vai te revelar. Faça isso. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Esta Eucaristia celebraremos com intenções e votos, as quais apresentaremos a seguir.
tendo cada família separado a sua porção de pão e o seu pouco de vinho, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor com as seguintes palavras. Pois o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isto em memória minha. E depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Agora digamos as 3 frases que sempre assim procedemos quando celebramos a ceia. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. Aqui te apresentamos a oferta de nós mesmos e humildemente suplicamos que aceite este nosso sacrifício de louvor e ação de graças, e te dignes abençoar e santificar com teu Espírito Santo a este pão e vinho, para que nós, revestidos da tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, por quem e com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. E agora, de mãos aclamando aos céus, nós vamos orar como assim ensinou o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora você, com o seu pão que você separou e que já está consagrado mediante as palavras ditas anteriormente, nós partimos o pão e afirmamos que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E agora, simbolizando o vinho em porção individual que você separou, nós também afirmamos que esse vinho é o sangue de Cristo,
E todos juntos poderíamos dizer assim: pois nós, embora tantos em nossas casas, somos um só corpo. Saudemo-nos uns aos outros com o abraço fraternal do nosso Senhor Jesus Cristo. E logo após, tome do seu pão e do seu vinho, pois os mesmos já estão consagrados pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém. E agora, rebanho do povo de Deus, que são vocês, recebam a bênção final. Que o amor de Deus os tome. Que o Senhor Jesus seja elevado em suas vidas como seu maior alvo. Que as doces consolações do Espírito Santo vos contemple. E não se esqueçam, Deus é convosco. Por isso não temam, não tenham medo, não se apavorem. Ele é o seu Deus. Ele te dará força e os ajudará e os protegerá com a sua forte mão. Glórias ao grande eu sou. Aleluias. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! De mim, só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar,
casa nós deixamos